cara, quando ele começa a trair, a primeira coisa que ele começa a fazer, hoje, né, na era moderna, ele começa a esconder o celular. O celular dele começa a se tornar pra ele mais importante do que a carteira dele. A carteira ele deixa marcando, o celular não. Ele dorme com o inconsciente ligado onde o celular tá. Você pode derrubar a casa, mas se tiver qualquer movimento estranho perto da estante que tá o celular, o diabo acorda ele. Então, o primeiro ponto é que ele começa a ficar esperto com o celular. Segundo ponto, tem duas personalidades muito distintas de homem que trai. Tem um homem que, quando ele trai, não existe motivo para traição, não existe justificativo para traição, certo? Esse tipo de cara trai a mulher, esse primeiro ele trai a mulher, e quando ele tá traindo a mulher, ele tá se sentindo tão feliz, ele tá se sentindo tão realizado, porque a mulher dele não tá correspondendo ao papel de mulher que ela tem no relacionamento. É dormir com o cara, é ser carinhosa com ele, respeitar ele na frente dos outros. Ela não tá cumprindo essas três coisas fundamentais. O que fundamenta o comportamento da mulher, nada é tão importante pro homem. Ela dormir com ele, respeitar ele na frente dos outros e ela fazer carinho nele. Isso é tudo que o homem espera da mulher. Tudo. Ao contrário, não. A mulher espera muitas outras coisas do homem que não tem nada a ver com isso. São mundos diferentes. E esse primeiro cara, ele usa isso que tá faltando pra ele de uma forma inconsciente. Presta atenção, de uma forma inconsciente. Ele usa isso que tá faltando pra ele pra buscar outra fêmea da espécie. Ele só quer outra fêmea da espécie que dê pra ele carinho, que dê pra ele respeito na frente dos outros, honre ele, não desonre ele na frente de ninguém e que durma com ele. E faça amor com ele a hora que ele quiser. Ele busca isso, certo? E ele vai lá e trai. Esse cara que trai, ele tem uma espécie de motivo pra trair. Porque o inconsciente dele, o corpo dele, a condição fisiológica dele tá gritando por sexo e ela tá negando. Tá gritando, o testosterona dele, o nível de hormônio dele tá em alta. Ele tá na fase da vida ainda, de vida útil, ele tá na fase boa, tá na fase de produção de testosterona em alta. E aquilo é doído pra ele, dói como uma dor normal. Ele tem que colocar aquilo pra fora. O homem precisa, ele tem necessidade física de colocar aquilo pra fora. Isso alivia o sofrimento interno dele, o sofrimento corpóreo dele. Ele tem que colocar isso pra fora. E ela tá negando isso pra ele, que é papel dela, tá negando isso pra ele. Então o corpo dele começa a trabalhar no inconsciente, dizendo, vai e busca. Você precisa, senão você vai morrer, porra. É igual ficar sem comer, você começa a bater uma tremedeira. E o cara sem sexo é a mesma coisa. O cara sem sexo, na sua vida útil, dos 15 aos 65, ele tá do mesmo jeito. Igual um cara sem comer. Bate um negócio no organismo dele, bate uma força fisiológica no organismo dele, de produção de hormônio de testosterona que fala, vai, senão nós vamos morrer. Isso é inconsciente. E esse primeiro cara, ele arruma um esquema, ele arruma um amante, ele começa a trair. Começa a se sentir feliz. A vida dele começa a ficar cheia de felicidade. Ele começa a produzir mais. Ele se torna um cara mais competente, mais atencioso no trabalho. A vida dele começa a entrar no eixo. Porque ele está recebendo de alguém que não é a mulher dele o pão de cada dia, a sobrevivência dele. Então ele começa a ficar feliz. Esse tipo de homem, ele começa a tratar bem a mulher dele em casa. Antes ele era um cara normal ou grosseirão. Agora ele não é mais. Ele começa a ser mais carinhoso com a mulher dele. Ele começa a tratar melhor a família, os filhos. Ele começa a ser um cara melhor. Ele começa a ser o cara com a namorada dele. Ele começa a realmente dar atenção e dar um amor para a namorada dele que ele não dava antes. Quando a mulher percebe isso, que mudou esse tipo de comportamento pra cima, ela pode erguer a orelha. Nesse caso, é bem feito para ser corno. Nasceu pra ser chifruda. Então olha só, beleza? Entendeu, né? Primeiro cara. E esse cara também vai esconder o celular. Se o telefone tocar, ele vai entrar um pouco em pânico, né? Ele fica meio ressabiado, porque ele fudeu, né? Geralmente ele agenda como outro nome. Ele não vai agendar como Luana. Ele vai colocar lá Marquinhos do sapato. Ele vai colocar Cláudio da oficina. Quando toca, ele já fala, puta, se for o Cláudio da oficina, fudeu. Porque o Cláudio não liga todo dia, toda hora. O Cláudio da oficina não liga meia-noite, perguntando se vai pagar ele. Então ele tem que ficar trocando de nome. Só que esse cara, ele vai tratar ela melhor. Esse primeiro cara vai tratar ela melhor. Então ela vai perceber, primeiro, o tratamento dele que mudou. Melhorou o tratamento. Segundo, ele vai tomar cuidado com o celular. E terceiro é o seguinte, esse cara, ele quer estar perto da mulher dele o tempo todo. Ele sai com a amante dele, ele fica doidinho pra voltar pra casa. Porque ele só tá satisfazendo uma necessidade fisiológica. O relacionamento dele é uma fraude. Não tá se cumprindo os princípios fundamentais de uma relação. Então ele vai lá, realiza a condição física dele, fisiológica dele. Ele realiza isso e o coração dele fala, volta. Ele volta. E tem um segundo cara. Tem um segundo cara que é o seguinte. O segundo cara pode ser simplesmente que ele tem, de repente, uma condição física, produção hormonal maior do que o normal. E ele precisa de mais. Ou ele tem algum distúrbio, déficit de psicológico, que vai fazer com que ele busque mais mulheres. Pode ser algum trauma, uma má criação, pode ser uma condição das imaginações dele, pode ser até um vício de pornografia, um vício de pornografia desde a infância, pode ser um conhecimento da vida sexual. E pode ser que ele seja um vagabundo, filho da puta mesmo. Esse segundo cara, ele é diferente do primeiro. Porque o que muda nesse cara? Quando trai a parceira dele, o que ele faz? Ele busca fora, ele se sacia. Esse cara não sente muita vontade de voltar pra casa. É ao contrário do primeiro. Voltar pra casa pra ele é uma tortura. Estar com a companheira dele, que ele escolheu, é uma tortura pra ele. É uma alegria, uma felicidade, um prazer, uma satisfação pra ele, tá com a amante. E esse cara, ele é ao contrário do primeiro, ele começa a maltratar a mulher. Outro sinal vermelho. Se ele era um cara que tratava normalmente, e ele começou a ser um cara hostil, é a hora que ela acende o sinal vermelho e começa a investigar também. A condição de celular vai ser a mesma. A condição de cuidado com o telefone vai ser o mesmo. Porém, a diferença desse cara do segundo pro primeiro é que é o seguinte, esse cara fica muito mais tempo fora de casa do que o primeiro. Deu pra pegar a visão? É isso aí, brother.